Muito bom dia a todos e a todas. Nós vamos começar as atividades do projeto 2, que é Prosódia e Interfaces, no Congresso Internacional da UFAL, com uma conferência de abertura, a conferência intitulada Speech Acts Between Acoustics, Codes and Linguistic Conventionalization, e é conferida pelo professor Albert Hilliard. O professor Albert Hilliard possui doutorado em Science Cognitives pela Universidade de Grenoble e atualmente é membro do corpo editorial Journal of Speech Sciences. É professor visitante da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é vinculado os LIMS, o Laboratório de Informática, de Mecânica e Ciências de Engenharia. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e, em particular, o aceite do professor Albert Hilliard para essa conferência de abertura. Vamos começar, então. Tá. Obrigado, Miguel. Obrigado pelo convite para apresentar parte dos trabalhos que são feitos aqui com os colegas de diferentes universidades. Eu acho que é uma ocasião interessante de apresentar mais uma vez esse tipo de trabalho e de discutir com vocês aspectos relacionados com vários aspectos da expressividade prosódica. Vou tentar de compartilhar minha tela. Ok. Então, eu estou trabalhando agora num laboratório que se chama LISEN, que até o ano passado se chamava LIMSI, como falou o Miguel. Acho que mudou de nome agora, que se chama Laboratoire Interdisciplinaire de Sciences du Numérique. Na França, eles gostam de mudar as coisas assim, então é um novo laboratório, só de nome. Eu vou falar rapidamente de diferentes trabalhos que foram feitos sobre a realização prosódica de alguns tipos de atos de fala, diferentes tipos de explicação de como eles funcionam, que seja realização de códigos simbólicos ou convencionalização linguística. Vamos ver diferentes abordagens para estudar esses aspectos das performances prosódicas. Então, rapidamente, por ato de linguagem prosódico, eu entendo as variações na voz que vão transmitir uma informação, que seja uma informação sobre a relação entre o falante e os interlocutores dele. Então, por exemplo, falar com polidez ou falar com autoridade, ou que seja variação que vão modificar o conteúdo proposicional, o sentido da frase. Por exemplo, exprimindo ironia, eu posso falar o contrário do que eu estou falando com o léxico. As grandes perguntas que vão ser relacionadas com essas expressões são: quais são as variações prosódicas que são mídia do bairro Negro Barão, tenta o balão, acende, puxa, prende.
A outra aula sabe fome, como é que passou. Tá tudo bem? Posso Sim, continuar? desculpe, Alberto, pode continuar. Tá. Então, saber mais como essas expressões são exprimidas através da prosodie, quais são os parâmetros da prosodie que permitem de expressar, de exprimir elas, e como elas são percebidas e organizadas na estrutura linguística e cultural de cada um. Então, em particular, vai ter uma discussão sobre os aspectos interculturais e interlinguísticos. Tem diferentes níveis de análises que são relacionados com isso. Tipicamente, esses diferentes níveis são relacionados com as duas grandes definições da prosodia que existem na literatura. Tem uma que é uma visão da prosodia como uma coisa linguística, que é a visão que defende o Lada, onde a prosodia é o que vai marcar o tom, o acento, a segmentação da frase, a modalidade da frase, e é isso. É estritamente linguístico. Então, o papel da prosodia é estritamente linguístico, e os outros aspectos da variação vocais, tipicamente, com a emoção, esse tipo de coisa, não seriam coisa prosódica nesse sentido. E tem uma outra definição que foi proposta, por exemplo, por Sferz e Kramer, que fala que a prosodia é tudo o que não é o conteúdo da fala, mas a maneira de fazer esse conteúdo. Essa definição, para mim, ela está parecida do que o Lad falou de paralinguística. Então, são claramente duas definições opostas. Essa definição do Sferz, ela é útil para definir o que é a prosodia audiovisual, porque vai ter aspectos audiovisuais na performance paralinguística da fala, que ele vai falar de performance prosódica nesse sentido. E vamos ver que essa separação entre aspectos linguísticos e aspectos paralinguísticos se acha também na definição das atitudes na literatura. Você vai ver, pode achar a apresentação de atitudes que vão modificar, como já foi dito, o sentido proposicional da frase. Eu posso falar uma coisa com dúvida ou com surpresa, e isso vai modificar o sentido, a interpretação do meu ato de fala. Ou eu posso falar uma coisa com polidez ou com desprezo. Isso não modifica necessariamente a interpretação linguística da frase, mesmo se pode modificar a interação. Nesse sentido, essa atitude vai ser uma coisa social. Né? Eu não estou falando que tem duas categorias claramente separadas. E alguns dessas atitudes, tipicamente ironia, poderia ser um pouquinho no meio. Então, não sei se um grau de proposicionalidade ou duas categorias, mas eu acho que tem coisas que são um pouco, que vão juntos. Sobre o lado da interpretação da performance dos falantes, tem todos os códigos acústicos que vão trazer uma interpretação simbólica da realização acústica da fala, acústica ou visual. Aqui mais acústica. Essas realizações simbólicas, elas podem ser relacionadas com
a relação entre o tamanho de um ser e a altura da voz dele. Ou pode ser uma relação entre o esforço que você faz para falar, se você vai falar com muita força ou com pouca coisa, e com a importância do que você está falando em relação ao seu objetivo na vida. Tenho também um código sobre a relação com voz sobrosa e voz de mulher, e tudo isso é relacionado em parte com aspectos emocionais na filogenia do ser humano. O Scherer, ele mostra no artigo de 2013 que as emoções, elas têm uma origem que é filogenética, que é compartilhado filogeneticamente com muitas outras espécies além da nós. Esses aspectos básicos das emoções, que vão exprimir alguns tipos de variações emocionais, são visíveis no que ele chama de affect burst, e que podem ser observados em alguns eventos emocionais que a gente vive. Por exemplo, um grito de fear, não me lembro como se fala em português. Fear. Medo. Sim, obrigado. Um grito de medo. Se você tem medo de uma coisa que você não vai controlar esse medo, você pode gritar. Seria esse tipo de evento. Mesmo se são raros, são coisas muito fortes, com experiência muito primária. Tá? Essas observações, elas vão junto com observações na realização dos gritos de animais, que foram feitos por Morton, e que mostra que tem algumas similaridades, que tem muitas similaridades, desculpe, entre tipos de vocalização animal, que vocalização com voz muito baixa, em geral, ela sinaliza hostilidade da parte do animal. Então, um grito assim. Vocês estão ouvindo? Sim. Sim, tá. Esse tipo de vocalização seria mais hostil, dominante, quando esse tipo de vocalização são mais submissiva e vão assinalar uma coisa não agressiva. Tá? Também a coordenação audiovisual da realização, se você vai gritar uma coisa, você vai ter uma modificação completa da face completa, do corpo completo. Tá? São sinais audiovisuais, não só audio, mas audiovisuais da realização emocional. Tá? Por ser realizações emocionais, são eventos expressivos, mas não são necessariamente eventos comunicativos. Tá? Os sentidos deles podem ser entendidos, mas não é uma coisa que é feito dentro de um código linguístico. Tá? Um dos aspectos mais interessantes que desse embasamento filogenético da expressividade vogal é em relação ao tamanho do falange. Que dentro de encontro entre ser de uma mesma espécie,
do mesmo tipo de animal. Animal de tamanho maior vai ter a tendência para ter uma voz mais grave, tá? Ele também vai ter uma tendência para ser mais poderoso e então mais perigoso. Então, essa relação sistemática entre a altura da voz e a potencial de agressividade vai ser retomada para ser utilizada de maneira comunicativa. Então, alguns animais podem utilizar uma voz mais baixa para parecer mais forte, mais agressivo, etc. No contrário, ele pode utilizar uma voz mais alta para parecer mais pequeno, pacífico, etc. E tem subproduto dessas observações que é interessante, que é a explicação, interessante para as atitudes, que é a explicação de por que o sorriso seria uma coisa que, em geral, vai ter uma interpretação positiva. Que o sorriso seria uma coisa acústica e não uma coisa visível. É visível, claro, mas a razão de fazer sorriso, de sorrir, não é por demonstrar a forma dos lábios assim. A razão do sorriso é para encurtecer o tracto vogais. Se você quer parecer maior, você tem que ter um tracto vogais o mais longo possível. E se você quer parecer menor, você tem que ter o tracto vogais o mais curto possível. Um jeito de fazer isso é de modificar a posição da glota, mas também de modificar a forma dos lábios. Então, você pode falar assim, você vai ter um tracto vogais um pouco maior, e se você falar assim, você vai ter um tracto vogais menor. O fato de sorrir assim vai encurtecer seu tracto vogais, vai fazer os formões mais altos e vai participar na realização de uma demonstração de submissão. Nesse sentido, o sorriso poderia ter uma explicação racional na filogenia das espécies dos mamíferos e dos aves. Aves, talvez não. Passar isso. Com todas essas observações, John Waller formulou um código que ele chama de código de frequência, frequency code, onde ele demonstra que tem uma relação simbólica com a altura da voz de um animal e o tipo de expressividade dele. Então, tipicamente, voz mais baixa vão ter uma interpretação de dominância, de maior, mais forte, etc. Voz mais alta tem uma interpretação de submissividade e pequena. Tem outros propósitos que foram feitos, tipicamente Fonage, ele propõe uma coisa sobre vogais como U e A, vão ter uma simbólica mais de coisa maior, quando I e E vão ter uma simbólica menor. Esse seria universal porque não seria um código que não é arbitrário, é um código simbólico, e que vai ter implicação nas linguagens, onde você pode observar alguns tipos de variação relativamente sistemática, ou muito com muita frequência nas linguagens do mundo, que pode ser explicado por esse código, porque quando não pode ser explicado por o acaso. Então, tipicamente, a oposição entre a asserção e a interrogação, a asserção que tem uma tendência para ser mais baixa, a interrogação para ser mais alta ou com uma subida final, vão seguir as predições do código de frequência. Depois, tem outros trabalhos que vão
propor outros códigos simbólicos. São tipicamente o código de esforço, que foi proposto por Gustanoven, mostra que se você tem interesse em uma coisa, você vai fazer tudo o que pode para que aconteça. Então, se você faz isso com a voz, tem que falar claramente, tem que falar mais forte. Se você não dá bola numa coisa, não precisa de fazer muito esforço, você vai falar muito rápido. Tudo bem se ninguém entende. Esse tem relação também com os aspectos de implicação no ato de falar, etc. Então, a implicação de fazer mais, a implicação acústica de fazer um esforço maior, vamos ver por quê, é geralmente que vai ter mais variação da frequência fundamental. E mais recentemente, o Gustanoven propôs um código que ele chamou de código sirênico, que vem da observação sistemática do fato que, em geral, voz de mulher tem a tendência para ser mais soprosa que voz de homens. Essa tendência pode ser derivada inversa com todos esses códigos. Você observa sistematicamente uma coisa, então você vai reutilizar essa relação para significar algo. Então, se você vai falar com uma voz mais soprosa, você vai ter uma voz que seria mais sexy e mais feminina. Então, tem estudo que demonstra que uma mulher que fala com uma voz soprosa, em geral, uma voz soprosa de mulher, é percebida como mais feminina, mais pequena, etc. Isso não funciona para a voz de homens. Tá? Esses três códigos simbólicos tem outros, tá? Se você quer mais detalhe, você pode ver o trabalho de Sandra Madureira e o colega que fala muito mais sobre isso. Eles vão dar uma base explicativa para algumas variações vocais na expressividade, vamos falar, prosódica. Tá? Com certeza, os aspectos visuais também têm interesse, tá? Na expressividade. A fala é uma coisa multimodal. Você vê com a capacidade das pessoas de ler sobre os lábios do falante. Se você está olhando um filme dublado, de vez em quando, algumas pessoas que têm audição, com problema de audição, têm dificuldade para entender um filme dublado, porque a fala e os lábios não combinam. Tá? E tem também o famoso efeito McGurk, que mostra que se você mostra um B visual, assim, e um G áudio, você vai perceber, se você junta os dois artificialmente, você vai perceber um D, que é o percepto articularmente no meio dos dois. Né? Isso também vem junto com a noção de prosodia audiovisual de Sferdt, que já falei, e esse vem em suporte da hipótese que foi proposta para João de Moraes, sobre o fato que a prosodia, se ela vai modificar a prosodia audiovisual, tá? A prosodia no sentido mais geral, se ela vai modificar o sentido da frase, essa prosodia são o lado mais acústico da prosodia que vai dominar a expressividade. Se ela vai modificar os aspectos sociais, se o sentido prosódico é mais sociais, ela vai modificar, primeiro, o que vai dominar na prosodia vai ser os aspectos visuais. Tá? Que os aspectos acústicos seriam mais
especializado na linguística, quando os aspectos visuais, para a fala, né, não para para a língua de sinais, seriam mais relacionados com aspectos sociais. Tá? Outros aspectos importantes para analisar esse tipo de expressão são as restrições em relação à produção. Se você está produzindo fala, você faz isso com o aparato que você tem, o tracto vogais, com a fonte, com a glotis, a glota. Esse tem limitação física. Tá? Você não pode fazer qualquer coisa com o seu tracto vogais. E, tipicamente, se você vai aumentar o esforço de você, se eu falar mais forte, assim, minhas pragas vogais, eles vão ter uma tendência para vibrar mais rápido com o esforço, com o aumento de esforço. Esse se vê bem nas medidas lá que são nesse gráfico, onde você vê no eixo X, aqui, que tem variação de intensidade em relação a diferentes tipos de expressões emocionais. Com sadness, com tristeza, que é o mais baixo, neutro, que seria no meio, alegria um pouco mais forte e raiva ainda mais forte, em termos de esforço e de intensidade. Mas esse aumento de intensidade, ele vai junto com o aumento de frequência fundamental. Tá? Essa relação entre os dois é quase linear, tá? Para essas expressões. Isso não quer dizer que eu não posso modificar a altura de minha voz sem modificar a força. Eu posso falar mais alto, só que eu não sou muito bom para fazer isso, mas eu posso falar assim, não necessariamente falando mais forte. Isso se vê também com a expressão como medo e surpresa, que são em relação dessa relação linear, que são acima dessa linha. Tá? Então, seria possível de explicar o aumento de frequência fundamental por o aumento de esforço indo de tristeza até raiva. Quando a diferença de altura de alegria para surpresa ou de raiva para medo seria explicável com os aspectos de código de frequência. Tá? A raiva e o medo têm um arousal, esforço, uma ativação, desculpa, uma ativação similar. Tá? Só que a altura da voz para medo é muito mais alto do que para raiva. Isso não se explica por o esforço, isso se explica porque na raiva, você está dentro de uma situação onde você não domina a situação. Tá? Então, para o código de esforço, você vai exprimir uma coisa mais alto. Tá? Essa é para a fonte da voz. Tem também aspectos de variação sobre que são relacionados com o tracto vogais. Eu não sei se vou ter tempo de explicar tudo isso, senão vou passar, se você quer mais detalhe. Esses são códigos simbólicos. Tem outros tipos de códigos que são convencionalizados. Então, dentro de uma comunidade diferente, você pode selecionar alguns tipos de variação para exprimir uma coisa, já uma palavra, tipicamente, mas isso pode ser observado também para códigos prosódicos. Tá?
algumas perguntas que vão ser relacionadas com esses estudos, quais são as capacidades interculturais de entender as variações relacionadas com códigos convencionais na expressão prosódica. Sabia que tem uma organização desse ensino prosódico que são além das linguagens da cultura. Qual é a importância da linguagem da cultura dentro desse ensino prosódico? Que é, então, paralinguístico ou linguístico, depende do tipo de expressão, do tipo de visão do que é a prosodia. Eu vou apresentar agora rapidamente um primeiro grupo de estudos que foram feitos com colegas em Grenoble, onde cada estudo vai se interessar com expressões atitudinais de uma língua. Então, tinha, por exemplo, expressões em japonês. Nara de neru. Nara de neru. Nara de neru. Estão ouvindo? Um pouco baixo, mas sim. É um pouco baixo, mas dá para ouvir. Tá, não sei se posso montar isso. Nara de neru. É melhor assim? Sim. Tá. Nara de neru. Nara de neru. Essas são 3 expressividades diferentes que vão ter interpretação diferente em japonês. Não são necessariamente a mesma, tá? A primeira é sempre a declaração, depois tem diferente. L'autodérapé. Em francês, L'autodérapé. 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 Satisfactory. em inglês Satisfactory. britânico, Satisfactory. 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 em vietnamês, 223 223 223 223 e o último interessante, 223 223 que é uma expressão de interrogação. Na tarefa do falante aqui, ele tinha que fazer uma interrogação sem marca lexical, que não se faz em vietnamês. Então, ele escolheu o fato de falar com uma voz mais alta. 223 223em chinês, 三支铅笔，三支铅笔，三支铅笔，三支铅笔，三支铅笔，三支铅笔。 Por cada língua nesse trabalho tinha um conjunto de expressões diferentes, que essas expressões em geral elas foram escolhidas com o trabalho sobre ensino da língua para língua estrangeira. Então tem um conjunto de expressões relativamente típica da língua. Então esse conjunto cada vez é diferente. Tem labéis que de vez em quando são similares para obviedade, por exemplo, mas que também pode ser muito diferente. Então, tipicamente, a expressão que em japonês se chama de kyoshoku é uma coisa que só existe em japonês. Depois foram feitos testes de percepção, onde falantes da língua tinha que reconhecer, identificar qual expressão foram feitas. É possível de analisar esse tipo de resultados com uma análise multidimensional, onde você vai ver com a matriz de confusão, você vai analisar essa matriz de confusão e vai ter um gráfico com as principais dimensões que explicam a variação. Se você olha o resultado para japonês, aqui você vê que nesse lado tem expressão de interrogação, surpresa e dúvida.
E nesse lado, todos os sutras, que são mais asserção, ou declaração. Tá? Essas são todas relacionadas com o que pode se chamar de expressão mais ou menos interrogativa ou dubitativa no trabalho de Brandt. Tá? Então, essa dimensão vai opor esses dois grupos. A dimensão vertical, ela vai opor irritação, arrogância, autoridade aqui, com politesse, sinceridade, admiração. Aqui, interrogação com dúvida. Então, tem um grau de imposição. Aqui, a imposição mais forte. Aqui, o contrário da imposição, submissão. Talvez, não sei se é submissão, mas não é imposição. O que é interessante é que essas duas dimensões, você pode achar a mesma em francês também, com um conjunto de expressões diferentes. Então, aqui você tem expressão com surpresa, dúvida, interrogação, tem erro com admiração, né? E autoridade, irritação e sedução, politesse, do outro lado. Tá? Em inglês, tem essas duas dimensões também, sobre as dimensões 1 e 3, porque a dimensão 2 está relacionada com sedução, que é muito particular, tem uma qualidade de voz particular. Mas tem aqui desprezo, ironia e declaração, obviedade. Aqui tem asserção e dúvida, interrogação, surpresa. Tá? O vietnamês, em vez de falar antes, não tem interrogação prosodicamente. A interrogação não foi reconhecida como interrogação. Ela foi classificada como declaração. É normal, é um resultado clássico em vietnamês. A interrogação não é feita por a prosodia, mas é feita por uma partícula lexical. Tá? Mesmo assim, tem essa dimensão com aspectos de dúvida, surpresa, tem diferentes tipos de surpresa aqui, tá? Que vão ser opostos à coisa mais assertiva. E tem a dimensão que vai opor a autoridade, irritação com coisa de familiaridade, sedução, admiração, polidez. E em chinês também é a mesma coisa. Tá? Não só tem... No resultado de 5 testes de percepção com 5 línguas diferentes, com tipologia diferente, com culturas muito diferentes, com conjunto de expressões diferentes, você vai achar ao menos 2 dimensões que são comparáveis em termos de interpretação. Tá? O que é mais interessante é que essas 2 dimensões já explicam cerca de 50%, a metade da variância observada. Tá? São, ainda mais interessante, uma dessas dimensões, a dimensão de dominância em posição, é relacionada com a dimensão do sentido que no trabalho de Osgood. A gente tem 3 dimensões, valência, dominância e uma terceira que eu estou esquecendo. A segunda dimensão que a gente está observando, que eu chamei de dubitativo, depois do trabalho de Brandt, é oposta nos atos assertivos. Tá? Seria que só tem 2 dimensões ou tem mais? Então, por ver isso, a gente fez uma classificação hierárquica de todas essas expressões. É possível de ver que com uma separação em 6 grupos, vamos ver 6 grupos que têm mais ou menos a mesma interpretação, dentro dessas línguas. Então, tem interpretação de assertivo, em verde aqui, tá? Que tem aqui declaração, obviedade. Vamos ver que autoridade, em japonês, não é uma coisa especialmente aqui, que não tem uma interpretação de dominância. Tá? Tem um grupo com interrogação, tem um grupo,
desculpe, nesse árvore tem essa bipartição com aqui as dubitativas, que é interrogação, surpresa e dúvida, que são separadas em dois, e no outro lado, todas as assertivas aqui, que são separadas em quatro. Então, asserção pura, expressão de dominância, expressão de submissivo, de proximidade, expressão de dominância negativa, de rejeição de uma coisa, e expressão de, isso está aqui, de rejeição negativa. A diferença de fazer uma pergunta ou de exprimir dúvida sobre o que você recebeu. Tá? Se eu faço uma pergunta ou quer saber uma coisa, se eu falo que você fala algo que eu não acredito, é diferente. Já é uma rejeição, uma imposição. Em francês, esses 6 grupos também podem ser observados, tá? Só que eles têm conteúdo um pouco diferente, cada um. Então, e tem erro que alguns não são reconhecidos, a admiração e o desprezo não foram bem reconhecidos, tá? Por isso são não são no cluster que seria esperado. O que é interessante para o francês é que a obviedade, que é tipicamente para o japonês e para outras línguas, é percebido como uma coisa relativamente neutra, como uma asserção. Em francês, vai ser percebido como uma coisa negativa. Né? Depende, talvez, do jeito que foram produzidos pela falante francesa. Né? Em inglês também tem esses 6. Em vietnamês também, só que tem um grupo tem problema com 4 expressões que foram muito mal reconhecidas aqui, e tem esse problema com interrogação que não é prosodicamente marcado em vietnamês, tá? Que foi classificado com asserção. Tá? Mas esse grupo com onde está? Tem um grupo com surpresa que pode ser interpretado como uma coisa similar das outras. E, finalmente, o chinês, onde tem mais ou menos os 6. O chinês tem muito mais labéis. Então, tem um grupo aqui que talvez não precisaria de um grupo a mais para o chinês, que é essa expressão de disagreement quando eu não concordo com você, a expressão de não concordar, ou a expressão de resignação, que são expressividades que não foram observadas nas outras. Então, talvez é por isso que é um pouco diferente. Tá? Mas, globalmente, essas abordagens foram feitas com conjunto de labéis diferentes. É bem conhecido desde muito tempo que um label numa língua e a tradução desse label numa outra língua não vão necessariamente trazer o mesmo sentido para o ouvinte. Então, a ironia em português ou a ironia em inglês não são necessariamente os mesmos conceitos, mesmo se pode ser utilizado para a tradução. Tá? Isso pode explicar variação na produção. Já, além disso, tem conjunto de labéis diferentes, mas mesmo com isso, as categorias principais das expressões são similares ou comparáveis dentro dessas 5 línguas. O problema é que se a gente quer comparar as produções de uma expressão para uma outra, como tem todas essas restrições, é complicado, tá? Então, por isso, foi feita uma outra abordagem, que eu vou apresentar rapidamente agora,
onde a gente queria comparar a expressividade prosódica entre diferentes línguas sem ter esse viés relacionado com as etiquetas das atitudes. Então, por isso, vamos utilizar expressões que vão ser percebidas em contexto. Tá? Vamos definir contexto, situação de interação, onde um falante, no final da interação, vai produzir sempre a mesma frase, uma banana. Tá? Essas situações, elas vão ser variadas em termos de tipo de ato de fala, proposicional ou sociais, esses dois grandes tipos de ato de fala, a distância hierárquica do falante com o ouvinte, a distância social, se são pessoas que se conhecem ou não, e o fato do ato de fala ser um ato dominante, um ato de imposição, outro tipo de ato. Tá? Os resultados aqui apresentados são feitos com 4 línguas: o japonês, inglês americano, português do Brasil e francês. Algumas das expressividades se encontram em muitas línguas, a menos em todas as línguas que foram estudadas. Não sei se é universal, mas é uma coisa que é bem comum. São expressividades do tipo de surpresa, dúvida ou autoridade. Tá? Outras não necessariamente têm uma equivalência em outra língua. Quer dizer que o conceito de Kyoshoku, o conceito de Kyoshoku em japonês, não é uma coisa que foi lexicalizada em português ou em francês. Tá? Mesmo se é possível de entender o conceito, não tem uma coisa socialmente definida por esse tipo de expressão. E tem também expressões que tem o conceito, a ironia, tem uma palavra em japonês para falar de ironia, mas não tem necessariamente um jeito de falar ironicamente que é culturalmente claro e bem reconhecido, tá? Como em inglês. Então, tem 16 contextos e tem alguns exemplos. São 6 exemplos por línguas, tá? Aqui a ironia. A banana. Aqui é o Kyoshoku, que se chama, vamos falar agora de walking on eggs, que é uma expressão que pode definir ele em inglês, pisando em ovos. Uma banana. Essa é admiração. Uma banana. Essa é obviedade. Uma banana. Essa é sedução. Uma banana. E esse é Uma banana. Irritação. Tá? A mesma coisa em inglês. Banana. Ironia. Walking on eggs. Banana. Admiração, eu acho. Banana. Obviedade. Essa é sedução. A banana. Banana. E irritação. Banana. Ironia, em japonês. Banana. Walking on eggs. Banana. Admiração. Banana. Esse foi sempre escrito obviedade. Banana.
sédução e irritação. Banana. Em francês? Banana. Une banane. Une banane. Une banane. Une banane. Tá. Então, para cada expressão tinha diferentes falanges de cada língua, e não uma só, desta vez. E tinha essas 16 expressões com duas frases. E depois pedimos para ouvintes da mesma língua, que cada falange, de descrever a expressividade do falange com uma palavra. É uma coisa livre, eu tenho que escolher uma palavra, qualquer uma, para descrever a expressividade do falange numa vídeo assim. Tá? Então, você, no final disso, você tem muitas etiquetas diferentes. Depois tem um trabalho de normalização, para tirar a variação de plural e tudo isso. E você acaba com 94 etiquetas para o português, 92 para o francês, 126 para o japonês e 170 para o inglês. E uma análise foi feita com cada expressividade em cada frase, em cada gênero, que tem falange masculino e feminino, tá? Na linha, e todas as etiquetas, por cada linguagem, na coluna. Tá? Faz uma tabela enorme, com o número de observação de cada etiqueta por cada tipo de expressividade. E acabamos com esse tipo de representação, que vou mostrar por uma língua a proximidade entre expressões. Uma coisa que é muito interessante, eu acho, que na maioria dos casos, as duas frases são juntos. Bom, os duas Volkingonex são aqui. Aqui, não é sempre, tá? Aqui tem um grupo que vai agrupar questão, pergunta, dúvida e incerteza. Tá? As duas irritações, as duas autoridades com as duas declarações, as duas arrogâncias com as duas desprezo, etc. Tá? E se a gente olha a organização dessa árvore, você vê que tem uma primeira separação aqui, que pode ter uma interpretação como interrogativo ou dubitativo, tá? Que inclui a expressão de Volkingonex. Aqui. Depois tem aqui uma parte da expressão que são positivas, surpresa, admiração, sedução. Um tipo de surpresa que na situação dela, você vê uma banana, faz muito tempo que você não estava comendo banana e está muito feliz de ver essa banana. Então, foi avaliado positivamente. Tá? E no meio, um conjunto de expressões que são variadas, mas que têm um traço em comum de ser asserções. Tá? Dentro desses grupos, tem Volkingonex aqui, tem um grupo negativo, com irritação, autoridade, declaração tá aqui, elas vão receber muitas etiquetas negativas na avaliação, tá? Por isso que são descritos como negativos. E tem um grupo de ironia com obviedade. Esse é para o inglês americano. Para o português brasileiro, tem esses três grandes grupos que pode ser observado, com mais ou menos as mesmas situações dentro dos grupos. E dentro dos grupos tem Volkingonex aqui, no mesmo lugar, ironia com obviedade,
um grupo de expressão negativa, que é mais pequeno, nesse caso, e pronto. O francês também tem esses 3 grupos, tá? Também tem o working language aqui, e também tem um grupo de negativa, e tem um grupo com ironia e obviedade, só que tem só um grupo, das 2 ironias que está aqui. A outra situação para a ironia não foi exprimida ou reconhecida com uma coisa que exprime exatamente a mesma coisa. A situação sendo um pouco diferente. E, finalmente, para o japonês, tem uma hierarquização que é um pouco diferente, que tem 2 grupos maiores, que são interrogativo e assertivo. O grupo de assertivo sendo separado com positivo e negativo. Tá? De maneira interessante, o grupo de ironia não é junto com a obviedade, mas é sozinho no grupo das expressões negativas. Tá? Para japonês. Se a gente olha como essas expressões foram produzidas, tá? Agrupando todos os falante de cada língua e tomando a valor média de intensidade, valor média de frequência fundamental. Você vai ver um espalhamento dessa expressão, assim. Em azul está a linha de regressão, tá? Que vai ser parecido da imagem que eu mostro no início, onde você vê o aumento de frequência fundamental em função do aumento de intensidade, de esforço. Tá? Essa explicação que é relacionada com a restrição do funcionamento do tracto vogais, da glota, ela vai explicar uma boa parte da variação acústica dessas expressões. O que é interessante é que o espalhamento das expressões por as diferentes línguas, abaixo ou acima da linha azul, é remarcável, é muito similar, tá? De uma língua para uma outra. O jeito de exprimir é sempre um pouco diferente. Cada falante tem um jeito de fazer um pouco diferente. Cada falante é homem, mulher, de idade diferente, de cultura diferente, e são diferentes. Mas, em geral, a declaração vai ser embaixo, a irritação vai ser embaixo, tá? A surpresa vai ser em cima, a polidez vai ser em cima. Então, podemos ouvir alguns. A banana. A banana. Tá? Essa é uma declaração. A banana. Essa é uma expressão polida, com o mesmo nível, mais ou menos o mesmo nível de ativação, mas com uma altura da voz muito maior. A banana. Tá? Isso segue perfeitamente a predição do código de frequência. Tá? Ser abaixo ou acima da linha azul. Se eu comparo a declaração com a irritação, A banana. as duas são abaixo da linha azul, A banana. mas a irritação é muito mais forte. Tem um esforço muito maior. Tá? A irritação tem uma altura de frequência fundamental muito maior. Viu? Que tem quase 4 semitons em média acima, o que é muito. A banana. A banana. Mas esse aumento de frequência fundamental, a voz com irritação não parece uma voz alta. Não é a mesma coisa que isso. Banana? Que é muito mais alto, a percepção. É uma voz que tem uma frequência fundamental maior por causa do aumento de esforço. Então, essa diferença de declaração por irritação é uma coisa que se explica
por boa parte, por o código de esforço. Tá? Esse cabe para as 4 línguas. Tá? A declaração, onde a declaração aqui para o japonês, Banana. é irritação. Banana. Um mau exemplo, que nesse caso não é muito mais forte. Não sei se tem um erro de seleção, mas normalmente é mais forte. Vamos ver em francês. Une banane. Tá? Ou em português. Uma banana. Uma banana. Tá? Então, todo não pode ser explicado com esses 2 códigos. Tipicamente, a expressão de sedução, aqui ela varia muito. Ela está mais ou menos sempre no mesmo lado do gráfico. São com voz relativamente fraca e relativamente baixa. Pode ser um pouco acima, pode ser um pouco abaixo. Bom, não parece ser o código de frequência não parece ser o explicativo, o melhor para explicar esse tipo de expressividade. Quando A banana. e você ouve Uma banana. as vozes, Banana. menos a voz do japonês, Une banane. elas têm uma tendência para ser soprosa. O que é interessante é que essa situação para japonês não é uma coisa culturalmente codificada. Não se exprime sedução assim no japonês. Tá? Então, essa voz soprosa, elas cabem na explicação do código de sirênico, tá? Com a expressão da sedução. Depois, vimos que tem esse resultado de classificação que, na maioria, eles são similares. Tem categoria, as grandes categorias são as mesmas entre as diferentes línguas. Tá? Então, o exemplo, por exemplo, de dubitativo, as frases interrogativo, dubitativo, os quadradinhos vermelhos aqui, sempre vão agrupar as mesmas expressões em todas as línguas. Tá? Se a gente olha como elas foram descritas para os ouvintes desses textos, você vai ter etiquetas como dúvida, insegurança, palpite, incerteza, interrogação, hesitação, excitação, etc. Em japonês, você tem tudo isso, que eu não vou ler, tem a tradução em inglês, aqui, mas que é dúvida, pergunta, suspeição, incredulidade, etc. Então, insegurança, não sei como você vai traduzir isso em português, dúvida, hesitação, interrogação, pergunta, etc. As etiquetas são muito similares de uma língua como a outra. Tá? Posso falar de novo que essa situação são a mesma por cada falante. Mas cada falante tem uma língua diferente. Ele vai ter uma interpretação da expressividade que ele tem que fazer nessa situação que é própria. Depois, tem ouvintes que vão escolher a palavra que eles querem para descrever a expressão, a expressividade dos falantes. E cabe que esse grupo de expressividade vai ser descrito de maneira muito similar nessas 4 línguas. Isso não é necessariamente o caso de todos os grupos. Tipicamente, o grupo de ironia vai ser descrito de maneira diferente para japonês, que vão utilizar muito termo negativo, não só, mas muitos, quando os americanos vão utilizar muito termo positivo.
como se fosse piada, tá? Os brasileiros também têm uma tendência para utilizar termo negativo e os franceses são um pouco no meio, tá? Se a gente vai ouvir as performances de cada falante, Banana. A banana. A banana. A banana. Banana. A banana. A banana. A banana. A banana. tem muita variação, tá? Banana. 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 Também tem muita variação e é bem relacionado com aspectos com sarcasmo, um pouco. La banane. Banana. La banane. La banane. La banane. La banane. La banane. La banane. Une banane. La banane. A realização são muito mais similar e são parecidos do clichê melódico de obviedade em francês. Tá? Por isso, a relação muito forte que é feita na classificação dos franceses de obviedade com esse tipo de ironia. Banana. Banana. The banana. The banana. The banana. The banana. Oh, the banana. Banana. A menos para mim, me parece mais positivo, efetivamente, do que as outras. Então, nesse caso, a realização são diferentes por parte, porque o conceito de ironia, que é subjacente à situação de comunicação, é diferente nas diferentes línguas. Então, o conceito existe, só que é um conceito negativo em japonês, quando é um conceito positivo em inglês americano. Tá? Tem também grupos onde as performances são bem diferentes, mas a classificação vai ser mais ou menos a mesma. Então, esse é tipicamente o caso do Walkigonese, do Kyoshoku, em japonês, que foi definido assim por um pesquisador japonês, como uma expressão de sofrimento, tá? Sofrimento para ser polido no sentido de não ser agressivo na face do outro. E você está pedindo uma coisa um pouco estranha para seu superior hierárquico, tipicamente. Nesse caso, as estratégias expressivas dos brasileiros, franceses e americanos, eles vão muito utilizar hesitação. Quando os japoneses, eles vão ter um jeito de falar que é um pouco mais, que é muito similar entre eles, que não é hesitação. Uma banana. 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 Une banane. 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 A banana. A banana. A banana. A banana. 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 Banana.
Banana. Banana. Banana. Banana. Banana. Ok? Então, esse conceito culturalmente conceptualizado, me desculpe que meu português está sumindo, na cultura japonesa, faz que tem uma expressividade relacionada com essa situação e, claramente, eles usam essa expressão com uma descida rápida, uma voz, em geral, um pouco creaky ou brassy, que é relativamente sistematicamente utilizada. E são expressões muito mais curtas do que essa expressão que foi ouvida para as outras línguas. O que é interessante, que mesmo assim, a expressividade de cada um vai ser interpretada de um jeito similar. Então, os locutores das outras línguas, eles conseguiram veicular o sentido da situação, tá? Mesmo se a situação não é uma coisa convencionalizada. Eles vão escolher uma coisa que expressivamente vai funcionar. Tá? Então, através desses estudos, a gente está observando variação no sentido prosódico. É possível de falar que tem uma boa parte da variação semântica da prosódia que é relacionada, explicável com base os códigos simbólicos, tipicamente código de esforço, código de frequência e o código sirênico. Tá? Esses três códigos vão explicar grandes categorias, tá? E permitir demonstrar que tem variação expressiva que são que se entende de uma língua para uma outra. Depois, quando você vai entrar no detalhe da variação expressiva, vai ter conceitos que têm variação conceitual, tipicamente, que vão ser utilizados de maneira muito diferente. Tipicamente, a ironia não é necessariamente diferente do ponto de vista prosódico, mas vai ser interpretado de maneira muito diferente no Japão e nos Estados Unidos. Tá? Então, tem um pouco dos dois, mas o que varia muito mais é mais o jeito de classificar, de conceptualizar os conceitos do que a utilização expressiva da variação prosódica. Bom, esse é mais uma observação para o futuro. Tem aqui muitas variações acústicas, tem também muita informação, talvez mais informação, na realização visual dessas expressões. Tá? Tem tipicamente relação com a abertura da mandíbula, com o sorriso, com a oposição sorriso e protrusão, etc. Tudo isso tem que ser ainda estudado e estamos iniciando a fazer tratamentos automáticos sobre as estratégias visuais, mas ainda tem muito trabalho para fazer. Aqui são as referências que foram citadas. Eu agradeço você pela atenção, esperando de não ter ultrapassado muito o tempo. Muito obrigado, Albert, pela excelente fala e apresentação e os exemplos muito bons. E agora vamos começar com a sessão de perguntas e respostas da discussão. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Albert?
Bom, Miguel, eu teria uma pergunta para o Alberto. Bom, Alberto, obrigado pela apresentação. Eu conheço o seu trabalho, já tive a oportunidade de escutar, interagir com você várias vezes sobre essas coisas. Tem uma questão que você não tocou, que eu queria te colocar para saber mais o que você acha. Tem uma discussão muito grande ultimamente, principalmente dentro das novas abordagens cognitivas, sobre o fato que as emoções, ou as emoções e as atitudes, mas digamos as emoções, são algo, as emoções humanas, né, são algo muito ligado a construtos linguísticos. E que, na verdade, do ponto de vista fisiológico, não correspondem, né, ao que esses construtos indicam. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito evidente, mas a coisa pode ser, poderia ser levada para emoções mais complexas e mais ligadas a aspectos até de natureza moral. Mas vamos pegar o exemplo do medo, né? A gente tem essa palavra, medo, mas não, essa palavra é usada para coisas completamente muito diferentes. Por exemplo, uma coisa é o medo que uma pessoa sozinha dentro, na savana, pode ter ao se deparar com um leão na sua frente. Outra coisa é, sei lá, o medo de voar de avião, ou o medo de perder o ônibus, ou o medo de uma prova. Mas atrás dessas coisas tão diferentes, tem sempre a palavra medo. Que influência você acha que isso acaba tendo quando você rotula, né, uma tarefa experimental? Tipo, expresse essa palavra com medo. Que problemas tem atrás disso? Tem muitos. Eu acho que o trabalho, para mim, o mais claro para demonstrar esse tipo de problema é o trabalho de Anna Wierzbicka, que demonstra que as palavras do linguagem não são bem úteis para descrever um fenômeno psicológico complexo, que claramente tem diferentes tipos de medo que tem nada para ver. O medo de uma prova é mais um tipo de estresse do que um medo que vai fazer você, que vai ajudar você a fugir, uma coisa comportamental que não seria uma coisa só humana, tá? Então tem uma construção social das emoções, sim, e tem muito trabalho que demonstra isso. E tem também aspectos filogenéticos na criação dessas emoções. Para mim, o modelo mais interessante por demonstrar, estudar isso, é o modelo de Scherer, onde ele vai mostrar essa gradação. Tá? Tem pessoas como Ekman que vão falar emoções são X, 6, 5, 4, 10, coisa básica, categoriais, etc. E pronto. Outra coisa, as outras expressões não são necessariamente emoções, são coisas universais, são coisas filogenéticas que se acham em todas as culturas, etc. Bom, eu não sei se tem 5 ou 6, acho que tem modelos dimensionais também, não sei se tem um que é a verdade ou não,
Eu acho mais interessante o jeito de descrever os surgimentos do fenômeno emocionais na experiência da vida, que é proposta para Scherrer. Você vão ter um estímulo, você pode ver uma aranha, se você tem fobia de aranha, e vai avaliar esse estímulo, vai ter um processo de avaliação, é perigoso, não, vai contra o que eu quero fazer, etc. Tem toda uma coisa de avaliação mais ou menos automática, tá? Com reação, em função se é mais ou menos automática, mais ou menos rápida, e depois você pode superar sua reação, aprender para não demonstrar medo porque tem alguém que tem uma aranha imprimido na camisa dele, alguma coisa assim. Tá? Essa aprendizagem social vai fazer que você não vai demonstrar medo, mesmo se você está sentindo uma repulsão, uma coisa assim. O uso de uma etiqueta não é uma coisa certa. Eu concordo completamente com você. É um problema, mas também é difícil de não utilizar a etiqueta nunca. Tá? Então, tem que definir o que você está falando. E um dos resultados que eu gostei mais com essas experiências com situações e com Free Labyrinth, que o conjunto de palavras que foi utilizado para descrever essa expressividade segue muito bem as situações. Tem duas frases, e tentamos de fazer a situação similar, só que, bom, não somos muito bons escritores, então, em alguns casos, não funciona. É claramente diferente, tá? E isso se vê na classificação. Tipicamente, tem duas coisas que são chamadas de sedução. Tem um que é mais admiração, a outra que é mais sedução ou uma coisa sexual. Tá? E tem palavras muito diferentes que são utilizadas nos dois casos. E se você olha onde foram classificados, tem uma admiração de uma banana, uma admiração de uma pessoa que faz uma dança, tá? Está dançando muito bem, com admiração, mas quer dizer, normalmente deveria ser uma coisa de sedução, só que não é, vai ser admiração, vai ser reconhecida, descrita como admiração, a mesma coisa que banana, a menos para francês, tá? E tem uma coisa mais sexual que vai ser utilizado diferentemente. Mas no corpus banana, né, que você apresentou, vocês tinham situações descritas? Porque a palavra em si se presta... Sim. Ok, obrigado. Sim, antes da palavra tem um diálogo. Tem uma situação, você está com seu professor, você está o professor com seu estudante, você está com seu amigo, você está com colegas de trabalho, tá? Nessa situação, você tem que... um novo colega, você acaba de ter um novo emprego, tem um almoço de trabalho, e você está encontrando um novo colega. Então, você fala, bom dia, me chamo Alberto, tudo bem? Então, com polidez, porque a situação, assim, vai ser um pouco polida. É a situação, normalmente, que vai trazer a expressividade. E eu acho que deu relativamente certo, então tem variação, tem problema com comparar as duas coisas, tem pessoas que vão fazer interpretação um pouco diferente, sim, e tem claramente pessoas que vão ter também expressividade diferente, que numa mesma situação tem pessoas que não vão se exprimir do mesmo jeito. Claramente, coisa linguística são mais comparáveis. Então, coisa relacionada com dúvida, com pergunta, coisa assim, funciona bem e dá resultados que são muito comparáveis. Coisa que se etiqueta de sedução,
tem muita variação em função da personalidade das pessoas, tipicamente. Também da cultura, mas da personalidade também. Tem pessoa que... Eu não vou dar nome, tá? Mas o Paulo, ele é muito melhor que muitos outros, tá? Bom. Então, também ele treinou muito antes de fazer a gravação. Mas tem não esse tipo duvido. de coisa. Não é só isso, tá? Mas tem a dona, ela fez uma série de testes de percepção onde você mostra todas as expressividades de uma pessoa e você tem que estimar a personalidade da pessoa. É muito interessante que a pessoa que vão ser mais percebido com mais eu vou ter problema com palavra agora, que se exprimem com mais facilidade, que são extrovertido. Extrovertido. Obrigado. Extrovertida vão ter melhor resultado para alguns tipos de expressão. Vão ser mais reconhecido, percebido com fazendo melhor esse tipo de expressividade. Quando as pessoas percebido com mais respeitoso das regras, elas vão ser melhor para a polidez, coisa assim, tá? Percebidas com melhor para a polidez. Então tem relação com o ser de você, que não é só cultura. Os americanos não basta, tá? Tem muitas variações, tem muitos americanos e alguns são diferentes. É a mesma coisa para todo mundo. Eu tenho um resultado interessante que o primeiro coisa de análise facial que eu fiz é muito preliminar, tá? Com isso, fiz com o Mário. Se você olha o tipo de movimento na sobrancelha, você faz classificação sem saber o que é. Tem cada expressão, olhando o jeito de modificar a sobrancelha, enfim, de modificar a face, vai ter uma classificação de alguns tipos de expressividade, mas também de origem cultural. Então, tipicamente, o japonês vão ser um pouco diferentes dos americanos. No conjunto de pessoas gravadas no Brasil, os brasileiros são também um pouco similares aos americanos, tem uma japonesa, só que nasceu, enfim, cresceu no Brasil. Mas ela está classificada só com a sobrancelha, tá? Não com a forma da face, uma coisa assim. Está classificada com o japonês. Que ele tem um jeito de expressividade que é um pouco japonês ainda. Assim. Então, tem muita na cultura e na personalidade, são coisas que vão um pouco juntos na expressividade de você. Só que é claro que tem 10 ou 15 falantes para cada país, que é muito pouco para extrair tudo. Obrigado, Alberto, Tommaso. Mais algum comentário, alguma pergunta? Oi. Juan? Oi. Bonjour, Olha, minha pergunta tem a ver com a intenção. Tem coisas que tu podes controlar. Eu posso querer ser autoritário ou irónico, mas uma coisa que não posso controlar, por exemplo, é o medo. Ou, por exemplo, a tristeza ou a raiva. Então, numa situação de comunicação, eu não sei se, por exemplo, vejo um leão e vou dizer para alguém, banana, não, ou qualquer coisa. Então é isso, é a velha
distinção entre a emoção e a atitude. Sim. Até que momento, até quanto e como vou querer verdadeiramente expressar alguma dessas intenções. Merci. Obrigado pela pergunta. Claramente, as expressões que são estudadas aqui não são expressões emocionais, tá? Não tem situações com leão, não sei, em geral você vê mais leão no zoo do que lá fora. Então tem medo de muitas outras coisas, mas essa expressão de medo pode ser vista, mas também pode ser controlada. É um pouco relacionado com a pergunta de Tommaso. Tem todo um grau de expressão emocionais que vão ser mais ou menos estilizada, vamos falar, ou mais ou menos espontânea. O affect burst de Scherer são coisas que não são língua, é voz, é um grito, uma coisa assim, né? Porque é um evento muito rápido e não vai uma coisa que vai ser demorada. E depois vai chegar controle social, controle, você aprender para controlar essa expressão, etc., etc. Utilizando a expressividade relacionada com as emoções básicas, tá? Com esse affect burst, você pode exprimir diferentes tipos de categorias de expressividade. Tá? Essas categorias, elas vão ser depois, eventualmente, convencionalizadas na língua. Depende da língua, então tem todo um grau de estilização e convencionalidade. Tem um momento onde mimicar uma emoção, fazer como se você tinha medo, se você não é realista, talvez não é muito realista, mas pode ser reconhecido, tá? Então, isso não quer dizer que eu estou sentindo medo, mas estou exprimindo medo. Então, já é uma coisa diferente. É claro que, mais uma vez, essa expressão, o natural dessa expressão, o fato de ser bem reconhecido, etc., depende das pessoas, do falante, da capacidade de ator deles, etc. E chega nas realizações, como se chamam, atitudinais, que elas são, em boa parte, são coisas que são convencionalizadas. Tá? Daqui as expressões, desculpe, as formas, o clichê melódico do fonage, por exemplo, que ele vai demonstrar que há alguns tipos de expressão em francês, ou outra língua, vão responder a formas prosódicas particulares. Tá? É uma coisa que é convencionalizada. É possível de fazer uma filiação da emoção até as atitudes, talvez até alguns signos linguísticos. Tá? É uma proposta de Pierre Léon, que tem alguns signos linguísticos que derivam da expressividade emocional. Mas é um grau que vem de algo filogenético até uma coisa altamente social e cultural. Eu acho que é isso, sim. Sim. Obrigado, Juan. Albert, o João acabou de entrar na sala. João, bom dia. Oi, João. Mais algum comentário, alguma pergunta para o Albert? Albert,
Aqui, Eliana. Eu gostaria Bom de dia. saber se há estudos que correlacionam, né, essas medidas todas relacionadas à prosódia a outros marcadores fisiológicos. Então, nas perguntas anteriores, né, o medo esteve muito presente. Eu acredito que o medo, por exemplo, se correlacionaria muito claramente com os batimentos cardíacos, talvez pressão, né? Então, se há experimentos, algum tipo de estudo que correlaciona, então, diferentes marcadores, que eu acho que isso seria bastante útil na caracterização prosódica, inclusive. Obrigada. Nas expressões emocionais, tem estudos claramente para relacionar a expressividade vogais e a expressividade dos outros aspectos do corpo, tá? Que seja a face, o movimento gestual, ou outras coisas, a calor, etc. Isso tem muito, sim. Para expressões que são mais linguísticas, ou mais interacional, comunicativas, tem alguns, não muitos, mas tem alguns trabalhos sobre aspectos multimodais. Então, claramente, a expressividade facial tem um papel importante na comunicação, especialmente para aspectos sociais, também para exprimir ou para reforçar aspectos linguísticos. Então, tem a robustez da fala, tipicamente o ruído, é por boa parte uma coisa que existe por causa de que seja uma expressão multimodal. Então, os sinais visuais são muito importantes por isso. A hipótese que a gente já apresentou sobre o fato que a modalidade áudio seria mais linguística do que a modalidade visual, que seria mais social, vamos dizer, social e talvez mais emocional, é uma hipótese interessante para trabalhar, para entender onde vem, qual tipo de emoção de expressividade estamos trabalhando, etc. Para outros sinais, eu não conheço estudos, não. Poderia ter coisas sobre o tacto, sobre outros sinais corporais, como... sim, tem o trabalho, desculpe, que tem o trabalho do Plínio, sobre a respiração, que é das componentes muito importantes da produção da voz, tá? É o ritmo, o jeito que você tem de respirar e de utilizar o ar que tem no pulmão para falar, mais rápido ou não, é uma coisa que vai trazer muita informação sobre o stress de você, sobre se você acabou de correr, ou sobre muitos aspectos assim. Tem também até um código simbólico que é baseado sobre essa informação, que é a linha de declinação, que é falando, você tem menos energia, porque tem menos ar no pulmão, e vai decrescendo a frequência fundamental e a energia. Tá? Tem coisa relacionada, mas não é muito linguístico. Tem coisa sobre a voz. Então, as pragas vocais, elas vão ser mais ou menos úmidas ou secas em função de alguns tipos de parâmetros. Tá? Eu acho que pode ser relacionada com o stress. Tem um trabalho que é tipicamente relacionado com a construção do código sirênico, com os periódicos menstruais, tá?
que vão ter variação de alguns aspectos biológicos e, tipicamente, vão ter a variação da umidificação dos pagas vogais, que vão modificar um pouquinho a soprosidade da voz. Tá? E dos critérios que ele invoca para supor o código dele. Não, depois tem todos os trabalhos que vão trabalhar com, por exemplo, ver o trabalho de Zuleika com pessoa com deficiência, tá? Qualquer tipo de deficiência que são relacionadas com limitação na presença ou ausência de glótis. Um sinal um pouco forte, mas bom, que vai produzir uma coisa muito diferente, tem diferença na configuração do trato vogal por muitas razões, tá? Que faz que você vão ter um jeito de falar um pouco diferente, que são coisas, por exemplo, o envelhecimento das pessoas, é uma coisa também que é muito estudado nesse assunto, que vai modificar a tonicidade muscular, a qualidade do tecido das pagas vogais, no jeito de falar, etc., que vai dar uma voz diferente para a pessoa de idade, que é uma coisa que se reconhece também, que se trabalha também. Eu não vejo muitas outras coisas nesse sentido, não. Obrigada, Albert. Obrigado, Albert. Eu não sei se alguém tem mais. Eu sei que há uma série de trabalhos também que procura associar a emoção, né, e do ponto de vista linguístico, a percepção. E aí recentemente, eu já li alguns trabalhos bastante interessantes que fazem isso com técnicas de neuroimagem, né? Então, EEG, e aí, e mesmo com rastreamento ocular, né? Você mostra expressões faciais, né? Diversas, e aí você coloca um estímulo de uma fala que vai estar associada a uma outra expressão facial, e aí você observa para que expressão facial o indivíduo vai olhar, não é? Mas, assim, em geral, esses estudos fazem uso de estímulos que estão associados a expressões de emoção, que são as chamadas emoções básicas, né? E eu não sei, em algum ponto do seu estudo você pretende fazer algum tipo de experimento que envolva percepção? Sim, mas então, tipicamente a gente tenta de fazer um projeto juntos sobre a utilização de rastreamento ocular, sim. Pode ser utilizado para coisa linguística, sim, você tem razão, não tinha pensado nisso. É utilizado por pessoa como Marcus Maia e colegas na UFRJ para analisar alguns aspectos da estrutura linguística, tá? Então, tem demonstração muito interessante que pode utilizar o rastreamento ocular para estudar alguns tipos de funcionamento linguístico. Eu não conheço muito bem como tudo isso funciona. E outros aspectos de medida biológica também pode ser, só que precisa de um material muito mais complicado. Em geral, tem que coordenar tudo, que seja muito reproduzível, tudo isso, que faz que, de vez em quando, não
é muito simples de fazer. É muito mais feito no lado dos estudos das emoções do que nos estudos linguísticos. Nos estudos neuronais, sim, eles fazem coisa com linguística, estudando tipicamente a localização cerebrais com as diferentes funções linguísticas, sim, também. Agora eu acho que tem, sim, ferramentas mais poderosas para que são melhor para a temporalidade, etc., para fazer esse tipo de coisas, o que precisa de ferramentas muito custoso, é muito caro, é muito complicado também de utilizar esse tipo de coisa. Eu imagino que já chegamos ao tempo para essa sessão de 2 horas. Eu agradeço uma vez mais o Albert pela excelente conferência de abertura e aviso a todos que vamos iniciar a sessão da tarde hoje às 14 horas. Tá bem? Nós temos, se vocês clicarem aí no pontinho aí de informação na tela, vocês vão ver a programação. Se vocês observarem qualquer problema com a programação, vocês me avisam que eu posso editar, tá bem? Mas a programação está aqui do lado, então às 14 horas nós vamos ter 3 apresentações. A ideia é que as apresentações, como eu coloquei no e-mail tem uma duração máxima de 60 minutos, e aí nós temos uma sessão de discussão, ok? Então, obrigado pela participação de todos e a gente se encontra às 14 horas. Até logo. Muito obrigado, Miguel. Até logo.